como diabetes, doença do coração, as pessoas que estão fazendo quimioterapia. As crianças não são afetadas, é muito raro, raríssimo. A faixa etária que mais afetada é de 80 anos para cima. O percentual das pessoas com mais de 80 anos é muito grave, mas as pessoas até 60 anos, elas não são tão afetadas, não quer dizer, elas vão ter o vírus. Muitas pessoas vão ter o vírus, mas ela não vai passar por nada. Por exemplo, a Pugliese, ela foi contaminada lá no casamento, que ela foi em Trancoso, da irmã dela, ou da prima dela, e ela tá gravando os vídeos dela normalmente, ela tá toda de boa. Então a gente tem que ter esse olhar que muitas pessoas, elas não vão ter potencializado o vírus vai estar no corpo dela, ela vai ter a sensação que é uma gripe. Agora, as pessoas que têm doenças pulmonares, as pessoas que têm doenças cronificadas, as pessoas que estão fazendo quimioterapia, as pessoas que estão saindo de uma cirurgia, que estão se recuperando, são os grupos de risco. Mas eu não quero falar do aspecto da medicina, não. Eu quero falar do aspecto da psicologia. Eu quero falar das pessoas que estão desesperadas, comprando 400 sabonete, 700 desodorante não, papel higiênico. Não é uma guerra que está vindo, não, gente. É uma pandemia que a gente tem que ter um perfil de prevenção. Nós precisamos ter esse olhar de entender. Eu queria deixar meu beijo para o psicólogo Furlan Neto. Ele me inspirou a fazer um vídeo lá no canal de YouTube e ele me inspirou a fazer esse direct aqui no Instagram, no Story. E eu, no timeline, no meu feed, eu reproduzi uma postagem dele que tem um vírus, a foto do vírus, do coronavírus, e aquele texto é dele. E vocês leiam. Siga ele lá também, psicólogo Furlan Neto, tá? Eu repostei a matéria dele, eu gosto muito dele, ele é do Mato Grosso, eu admiro muito o trabalho dele, então eu quero deixar meu beijo pra ele. Beijo no coração, Furlan Neto, você me contribui muito com as suas postagens, adoro quase todas as suas postagens, dá vontade de repostar todas, sabe? Beijo no coração. E ele que falou, cuidado para o coronavírus não potencializar o que tá dentro de você, cuidado para essa pandemia que tá acontecendo uma pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pandemia, não potencializar a insegurança que está dentro de você, não potencializar o estresse do esgotamento e da exaustão que já está dentro de você. Cuidado, porque você pode ser uma pessoa que tem tantas dificuldades psíquicas e está aproveitando essa pandemia para dar vazão às suas questões psíquicas que você não administra. Gente, eu tenho os 3 terapeutas que fazem terapia online, inclusive faça com o psicólogo Furlan Neto também. Sigam ele aqui no Instagram, vocês vão adorar ele. E vocês, se às vezes vocês não querem sair de casa, porque a gente vai ter que, daqui a pouco porque é exponencial, é um vírus exponencial. Daqui a pouco, cada vez mais, a gente vai poder sair menos de casa. Mas quem sabe é o momento da gente refletir, voltar para a família, cuidar dos idosos, porque os nossos idosos com mais de 80 anos, eles estão na área de risco. Hoje o Brasil tem muitos idosos. Por que na Itália morreu 1000 pessoas? Muitos são idosos que não estavam preparados para enfrentar um vírus. Você já reparou que as pessoas que moram na rua, elas não adoecem tanto? Porque elas vão criando uma couraça, é óbvio que o nome não é esse, para a imunidade não ficar baixa. E o medo que está dentro da gente, ele é péssimo para a imunidade, porque o medo, ele faz com que a nossa imunidade abaixe, ele faz com que a gente fique cada vez mais com menos imunidade. Ficando com menos imunidade, o nosso corpo fica receptivo a qualquer doença ocasional, seja uma gripe, seja uma garganta inflamada bacteriana, virótica, que é do vírus, né, que vem no ar. Então nós temos que entender, não use essa pandemia que está acontecendo, é óbvio que é grave o caso, eu não estou banalizando a situação que nós estamos vivendo no mundo. Vê bem, a China já está com controle sobre essa doença, começou na China, se espalhou para o mundo, porque hoje o nosso mundo é global, nós vivemos no mundo global, nós vivemos no mundo aqui e ali. É óbvio que algumas fronteiras já estão sendo proibidas, é óbvio que fazer seguro de viagem não cobre coronavírus, por isso que evite viajar nesse período, pelo menos, né? Vamos evitar viajar esse mês de
março e abril, vão ver o que vai acontecer, vão viajar para fora do país, eu tô falando, não para dentro. Viagem ainda, as estaduais não estão nada proibidas, mas as viagens, por exemplo, se meu doutorado fosse agora, eu não ia poder ir, mas é em julho ainda, então nós temos muito tempo. O Trump, o presidente Trump, Donald Trump, ele falou: eu não estou preocupado comigo, mas eu estou fazendo com que os cientistas descubram logo a vacina para estancar essa questão. A China já aprendeu a administrar essa questão da doença exponencial, virótica exponencial. Então nós temos que aprender até com a China. Olha a China, um país socialista, mas que aprendeu a administrar essa questão aonde nasce, aonde começa. O primeiro caso foi na China e se tornou potencial. Nós temos que aprender a administrar essas questões. As viagens agora não está no local na época boa de fazer. Então, se você tem uma viagem para fazer agora internacional, se você vai para Disney, os parques estão fechados. Mas por quê? Para evitar essa propagação exponencialmente da doença. Mas só que nós precisamos entender que mais sério do que a doença é o medo que está dentro da gente, que abaixa a nossa imunidade. Por que você não aproveita essa época agora para você procurar uma terapia online, já que você não pode sair de casa, que você está apavorado? Tem gente que comprou 70 pacotes de papel higiênico, tem gente que foi numa farmácia, comprou todo o estoque disso aqui, ó, que eu tô levando pro instituto, hidrogel, gel antisséptico. Tô levando para, eu achei os de criança, olha só, tô levando para a escola para ficar lá, porque eu tô indo para a escola dar aula. E aí, infelizmente, hoje eu vi uma postagem, eu vi duas postagens que eu achei maravilhosa. A do Marcos Mion, eu achei meio assustadora, e eu vi a do Fábio Rabin. O Fábio Rabin tem uma esposa que está fazendo tratamento de quimioterapia porque ela teve câncer no seio. Então ela entrou na menopausa com 32 anos. É o Fábio Rabin, esse humorista que eu gosto muito, esse humorista que era no Pânico, agora ele faz shows pelo Brasil. Então ele falou: vou ter que cancelar porque os médicos da minha esposa falaram que não é conveniente eu estar no show, porque eu posso levar o vírus para casa e minha esposa não pode, ela tá no grupo de risco, ela se torna uma velhinha. Aí ele brincou, sigam ele, eu gosto muito dele. E o Marcos Mion, que falou: não, meus 3 filhos não vão para a escola, a partir de hoje eles não vão para a escola porque eu faço influência. Gente, você pode fazer influência, mas você tem que tirar o nível de desespero que está na sociedade. A sociedade aproveita esse momento para poder entrar numa paranoia, gente. Se torna uma paranoia, se torna algo que fica meio descontrolado dentro das pessoas. Nós temos que ter um pouco de paz na alma. É uma situação séria? É, mas a vida é feita de situações sérias que a gente tem que administrar situações sérias. Quantas vezes a gente tem que respirar e administrar os estresses da vida? O nome disso é vida. Nós não podemos entrar no esgotamento e não entrar na exaustão do medo que vai nos paralisar, o medo que não vai fazer a gente ver a situação real. É óbvio que tem vários shows que foram cancelados, várias viagens que foram canceladas. O Trump falou que a Olimpíada de repente não tem que ter ninguém, porque ele está pensando no mal menor. Nós temos que ter, eles são governantes, eles são responsáveis por isso, responsáveis. Então, mas não aproveite essa questão da pandemia e daqui a pouco pode se tornar uma epidemia. Vocês sabem o que é pandemia? Por que dá o nome de pandemia? Porque o serviço médico vai ficar comprometido se muitas pessoas adoecerem, não tem hospitais suficientes para essas pessoas. Por isso que tem que trabalhar com a prevenção. Os hospitais não vão dar conta de a quantidade de pessoas que vão adoecer. Nós temos já uma saúde uma saúde pública bem precária no Brasil, mesmo os hospitais particulares, porque não adianta você achar: eu pago um plano de saúde, eu vou ter direito. Não, porque se muitas pessoas tiverem a doença, não vai ter onde internar as pessoas. Então a gente tem que ter o cuidado preventivo. Todas as vezes que você for tossir, já falei isso em outro vídeo, vou falar nesse, uma dica dada por uma médica, e quando eu acabar de postar esse vídeo, eu vou botar o nome da médica aqui, para vocês irem lá assistir o vídeo de 20 minutos que ela explica, baseado em 2 artigos científicos que foi me passado por uma médica também, que a filha dela está fazendo até um intercâmbio nos Estados Unidos, e ela está extremamente tranquila. Ela fala: minha filha está fora da área de risco, minha filha tem 17 anos, sabe, se você for tossir, como que você tem que tossir? Assim, ó,
na sua roupa, porque a sua mão vai para o seu rosto entra no nariz e aí a doença entra pelas vias aéreas. Então a gente tem que ter o cuidado. Por que pessoas que estão com gripe, com tosse, elas têm que usar máscara? Para a saliva não jogar no ar o vírus. Então nós temos que evitar de ver muitas coisas na internet, porque muitas coisas na internet são bobagens. Humberto Eco falou, a internet é maravilhosa, a internet elegeu o nosso presidente da República, Bolsonaro, elegeu, mas hoje mesmo ele deu o resultado que ele não está com coronavírus. A mídia falou que ele estava, que só aceita se ele mostrar o exame. Me economiza, gente. Que momento doido é esse? Gostei demais do pronunciamento que ele fez ontem falando, é melhor não ter a passeata domingo para evitar, porque muitas pessoas falaram, eu vou, mas meu pai não vai, minha mãe não vai, eu não vou levar minha esposa que está grávida. A gravidez também é um fator de risco, que a pessoa está dobrando a produção dela, então ela tem menos imunidade, porque ela está produzindo a imunidade para o filho. Então grávidas também tem que ter cuidado. Gravidez não é doença, mas é uma produção que o corpo está fazendo para gerar uma vida. Então nós temos que ter esse olhar. Gente, nós não podemos deixar a pandemia fazer pânico na gente. O que é Pan? A deusa Pan é a deusa do desespero. Transtorno de pânico é o transtorno de desespero, é a iminência da morte. Nós não podemos ter nesse momento ansiedade exagerada, porque a ansiedade exagerada vai fazer com que a gente desenvolva transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Aí fobias, aí nós vamos ter agorafobia, que é medo de lugar aberto, ágaro, que é lá do Sócrates, que ficava na praça, ágaro. Então, nós temos que ter esse cuidado, gente. Eu gastei um tempo fazendo um vídeo lá em casa pro canal de YouTube, vai lá, tá postado já, onde eu falo sobre os perigos do coronavírus reais, no aspecto psicológico, tá, gente? Eu não sou médica, eu não estudo farmácia, eu não sei ainda como curar, eu só sei as pessoas estão me passando, eu estou lendo e eu acredito nas pessoas que estudam isso, as pessoas que gastam o tempo da vida delas estudando. Então nós temos que ter esse olhar de acreditar nas pessoas. E por favor, vamos ter um cuidado com os nossos idosos. Os nossos idosos são teimosos, porque um dia nós vamos ficar idosos também, nós vamos ficar teimosos. Você já parou para pensar você perder a mobilidade? Você já parou para pensar você perder o ir e vir? Antes de ontem eu recebi notícia de uma mãe, de uma amiga, de uma conhecida minha, não é amiga não, de uma conhecida minha, falando que a mãe dela tá com Alzheimer. Me deu muita tristeza, uma pessoa totalmente do bem, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amorosa com Alzheimer. Então, e a mulher, a filha dessa moça, falou de uma forma tão estranha. Então, isso é sério, né, gente? Já pensou uma querida ter Alzheimer, começar a ter os sintomas do Alzheimer, que é tão sério, é perda da memória recente, a pessoa fica mais com a memória antiga. Então nós temos que aproveitar a pandemia que está se instalando no mundo, a Organização Mundial da Saúde que falou, e nós temos que aproveitar a ter esse cuidado para as pessoas. Nós temos que aproveitar aqui no Instagram, no Instituto Cássia Rodrigues, aqui no Instagram, quem cuida do Instagram é Kênia Adriele. A Kênia Adriele, ela tem a confecção online que chama use.asmanas. Eu tenho também o Lorenzo, o Lolô do iPhone, que tem também o Instagram, ele vende iPhone para o mundo todo. Pro Brasil todo, acho que é pro Brasil, não é pro mundo não, exagerei agora. Sigam eles, Lolô do iPhone, e sigam o Use.asmanas, que é a Kênia Adriele, ela cuida das fotos, das postagens aqui, e ela tá fazendo agora uma promoção nesse final de semana, começou terça-feira a promoção das aulas online. Aproveite esse tempo para fazer as aulas online, já que a gente vai ficar daqui a pouco sem poder sair de casa, aproveita. E doutora Cássia, você vai poder sair de casa? Eu vou, porque eu vou ter contato com poucas pessoas. A minha escola é pequena, não é montoado de gente. Hoje estão na terapia 15 pessoas. Aí a gente vai poder agora, nesse período, não beijar tanto, não abraçar tanto. Nós que somos tão calorosos, né? A gente vai ter que dar uma minimizada nisso. De dar uma diminuída nos beijos, nos abraços, nos afagos e ficar mais distante, para evitar que a pandemia se multiplique muito rápido, porque ela é exponencial, ela tem uma progressão geométrica de crescimento, ela não tem uma progressão aritmética. Mas eu gostaria realmente de convidar vocês a ter um momento para você olhar para você e ver
peraí, esse medo meu é real, existe um medo real, porque existe uma doença real, mas é um medo que é patológico, disfuncional. Aproveita para fazer essa autoanálise, aproveita para olhar para você e ver se esse medo seu é real ou é patológico. Dia 28 agora de março, sem ser esse sábado agora, daqui a 15 dias, amanhã tem aula lá no Instituto Cássia Rodrigues, mas é de outras turmas. Aproveita e vem fazer a psicanálise com a gente no Instituto Cássia Rodrigues. A psicanálise ela dura 30 meses no mínimo, porque você vai precisar se constituir pelo um tripé. A psicanálise se constitui pelo tripé, pela formação teórica, para estar em análise, para chegar à conclusão de quem é você, e você ter os seus pacientes pilotos e ser supervisionado pela instituição de ensino que você se forma. A psicanálise é um curso muito sério, ele não é respaldado pelo MEC, mas ele é um curso livre, mas ele é sério, porque para ser analista, primeiramente você tem que ter uma graduação, segundo, você tem que se constituir pelo tripé. E eu tenho a aula no dia 2 de abril, aprendendo a lidar com pessoas abusivas. Hoje eu atendi uma jovem, me deu muita pena dela. Ela não tem pai, não tem mãe, e ela tem 2 avós. E ela tem uma avó que faz gaslight com ela, que destrói ela. E ela chorava muito, e ela tinha muita dor, e ela tá agora sem emprego, e a avó joga muito na cara dela. Eu tô trocando algumas coisas para não ser tão real o que eu falei. Pode ser que seja um jovem, então eu tô trocando algumas coisas. Pode ser que seja um avô, pode ser que seja um tio. Não é literalmente não, mas eu quero que vocês entendam isso. E eu pude ajudar ela, é uma pessoa tão maravilhosa, com 27 anos, essa é a idade dela, e ela sofrendo muito, porque ela convive diariamente com a pessoa abusiva, e ela falando, eu não entendo por que essa pessoa me trata assim, eu gosto dela, eu não trato ela mal. Vamos gravar uma coisa, as pessoas que lidam com pessoas abusivas, elas têm baixa autoestima. Existe uma máxima aí que é passada, que as pessoas que são empatas demais que lidam com pessoas abusivas. Não, são as pessoas que têm baixa autoestima. São pessoas que têm sentimento de desvalia dela. São pessoas que não têm afeto por elas. Porque como você pode ter empatia pela outra pessoa se você não tem por você? Você só dá conta de ser uma pessoa que tem empatia se você protege você. Muitas pessoas não se protegem, por isso que elas vão caminhar com as pessoas abusivas. Nossa, doutora Cássia, que absurdo isso. Eu sou super cheio de empatia e eu só convivo com monstros abusivos. Desculpa, de verdade, desculpa, mas eu acho que uma verdade é muito melhor do que uma mentira floreada. Se você caminha com pessoas abusivas é porque você tem baixa autoestima. Autoestima é uma palavra dupla. Você tem senso de desvalia por você. Você não vai conseguir ter empatia por outra pessoa se você não tem por você, se você não se protege. Qual é a máxima do avião? Você só vai botar a máscara na pessoa que estiver do lado depois que você botar em você. Você não vai botar antes de botar em você. Então a máxima da autoestima é essa, você tem que cuidar de você. Depois que você sabe cuidar de você, você cuida das outras pessoas. Mas vem aprender isso comigo na aula do dia 2 de abril. A nossa plataforma, ela só cabe 100 pessoas. Ela tá bem cheia. E eu gostaria de ter você como aluno, no dia 2 de abril, aprendendo a lidar com as pessoas abusivas, aprendendo a entender essas coisas. Eu vou te explicar melhor o que é isso. Óbvio que nos vídeos eu não vou explicar tudo, porque eu vivo disso. Eu dou aulas, então eu tenho que passar aulas, é o meu saber que eu vendo. E no dia 29 de abril, no final do mês, que eu espero que a pandemia no mundo já esteja solucionada, nós vamos falar sobre hipnose. O que é hipnose, se nós somos hipnotizados. Aqui no Instagram do Instituto Cássia Rodrigues, a Kenny Adriele fez um teste, se você é hipnotizado. Vamos lá? Quando você está grávida, o que você vê pela rua? Só grávida. Quando você compra um carro amarelo, a marca do carro, você comprou uma SUV amarela, você só vai ver a SUV da marca que você comprou na rua. O tempo todo você vai ver a marca do carro que você comprou. Isso é algo hipnotizado, é algo da hipnose. E aí, nós temos que ter esse entendimento. Eu falei isso num vídeo, algumas pessoas ligaram para perguntar, Débora, por que falou? O louvor é entrar em contato com Deus, ok, mas ele também é hipnótico.
ele também leva você ao estado de transe. Estado de transe não é do capeta, o capeta não tá dentro de você. Parece que quando falam as coisas da ciência, as pessoas, igual quando fala psicanálise, tem gente que fala, eu não acredito em psicanálise porque eu sou de Deus. Gente, que me economiza, hein? Que ignorância, hein? Você é de Deus, mas você pode acreditar na ciência. A ciência, ela não veio para refutar Deus, para destruir Deus. Ela veio aí para mostrar que Deus é etérea e a ciência é matéria. Uma coisa caminha junto com a outra. Não dá para ser tão ignorante mais, gente. Pelo amor de Deus. Você tem que entender que vendedor faz o que com você? Joga com a hipnose. Eu tô fazendo o que com vocês aqui? Jogando com a hipnose. Ah, mas você é muito sem noção. Quem disse que o hipnólogo tem que ter isso é mantra, isso é outra coisa. Por exemplo, a Bianca Toledo, ela tem aquela vozinha hipnótica, a voz dela é hipnótica, mas eu também tenho. Ai, mas você grita demais, você tem a voz hipnótica, cada um com a sua hipnose, né? Por que você não vem aprender no dia 29 de abril sobre o que é hipnose? Nós vamos dar o que é, como que ela nasceu, como que ela se desenvolveu. Nós vamos falar da hipnose ericksoniana, do Milton Erickson. Nós vamos falar por que o nome hipnose, na verdade, não representa a realidade, porque hipnose não é dormir. Hipnose é um estado de semiconsciência. A única teoria que faz você entrar em contato com o inconsciente é a psicanálise. Não adianta você achar que outras terapias você entra no inconsciente, não. Porque a diferença da psicanálise das outras terapias, que a psicanálise é a única que vai no inconsciente através dos atos falhos, dos sonhos, da psicopatologia diária, dos mecanismos de defesa. Há outras terapias que trabalham só até o pré-consciente. A hipnose, ela trabalha só até o pré-consciente. Todas as vezes que você ouvir alguém falando a palavra subconsciente, ela não existe, é uma palavra errada. Ah, mas eu li no livro de João da Silva Xavier, mas está errado, gente. Quantos autores ainda falam que o cérebro é dividido, que a gente tem o hemisfério direito que faz não sei o que, o hemisfério esquerdo faz não sei o que, que eu não prefiro nem falar. Hoje nós trabalhamos com a neuroplasticidade. Por que vocês têm essa resistência ao novo? Vocês não, né? Por que algumas pessoas têm resistência ao novo? Porque o novo tira a gente da área do conforto. Olha com o que eu vou trabalhar hoje na terapia de grupo. Olha aqui, vê se dá pra vocês lerem aqui o que tá escrito. Por que é tão difícil mudar? Hoje eu vou trabalhar na terapia de grupo isso. Por que é tão difícil mudar? Já tô chegando no Instituto Cássia Rodrigues, são 18h44. Terapia começa às 19 horas, mas já tô chegando. Então, eu vou trabalhar. Por que é tão difícil mudar? Aí eu vou dar essa matéria para eles lerem, levarem para casa. Eu vou trabalhar na psicoterapia de grupo, eu trabalho a abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers. Hoje eu vou trabalhar isso. Eu trabalho a experiência emocional corretiva, eu trabalho psicodrama, eu trabalho às vezes constelação familiares. Todas essas abordagens usando as teorias e as técnicas da psicanálise. O que é psicoterapia de grupo? É onde eu trabalho uma pessoa e várias outras pessoas caem na caçapa igual a mesa de bilhar. E esse saber é da Vera Lengruber, que chama psicoterapia grupal, ou efeito carambola, ou efeito mesa de bilhar. Então isso eu trabalho também. Então eu tenho vários livros lá na minha casa, que é de psicoterapia grupal com abordagem psicanalítica. É muito legal, porque à medida que você está num grupo de terapia, você está trabalhando uma pessoa, ali todos são aspirantes em psicanálise, todos eles vão ser psicanalistas. Eles estão vendo como eu estou trabalhando, eles estão aprendendo. Quando eu estou trabalhando uma pessoa, eles estão aprendendo e eles também são trabalhados. Porque quantas vezes é mais fácil você trabalhar uma outra pessoa e você ter os seus insights, você fazer as suas alianças, porque a terapia de grupo tem que ter a coesão grupal, tem que ter os 12 passos da coesão grupal. Você tem que ter a universalidade, você tem que ter um objetivo comum, você tem que ter, como eles são todos aspirantes em psicanálise. E hoje eu vou aproveitar para trabalhar exatamente o que eu estou conversando com vocês. Eu vou aproveitar para trabalhar a ansiedade das pessoas. Eu vou aproveitar para trabalhar por que nós estamos tão ansiosos, por que a gente sofre tanto por antecipação. Ansiedade é você trazer o futuro para o presente. Depressão é você trazer o passado para o presente. Depressão, vou falar o que Gasparetto falava. As pessoas que são depressivas, às vezes, elas estão cheias de raivas, Gasparetto que falava, porque as pessoas estão presas ali nas etapas do luto, na etapa da raiva, que elas não passaram a etapa da raiva. Sabe as 5 etapas da raiva?
primeiro é o choque, né? Que não é etapa ainda, é o choque. Depois a negação, depois você tem a raiva, depois você tem a tristeza, depois você tem a barganha, para finalmente você ir para aceitação. Muitas pessoas ficam fixadas ali depois da negação na raiva, porque é difícil. Todas as perdas implicam muito sofrimento. Então, as pessoas ficam com raiva, até perder um carro, até perder um gatinho, até perder um namorado, perder uma casa e, quiçá, as perdas maiores da vida. Então, você tem que trabalhar muito essas perdas dentro de você para você não paralisar a sua vida. E, aproveita esse momento da pandemia, do coronavírus, dessa questão que nós estamos vivendo, que é séria, é preocupante. Não estou minimizando o problema é sério, mas o problema não é mais sério do que ele é. O problema, ele tem só um tom. Tem gente que já está dando tom lá em cima. Então, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar esses momentos que a gente vai ter que ficar mais em casa, não ir tanto para ambientes fechados. A praia é um ambiente aberto, né, gente? Então, praia talvez não seja tão perigoso. A praia é aberta, a praia tem vento, sabe? O Lollapalooza, acho que chama Lollapalooza, foi cancelado porque vinham vários cantores de fora do país. Como não está cobrindo, o seguro não está cobrindo o coronavírus, várias pessoas estão evitando viajar. Então, gente, vamos divulgar esse vídeo meu, vamos fazer esse vídeo ser conhecido, marca aí pra todo mundo, sabe? Eu vou postar daqui a pouco também num canal de YouTube, eu tô com 140 e tantos mil inscritos, muito obrigado, gente, muito feliz, eu fico muito feliz quando o número cresce, ainda mais eu que declaro minhas posições, eu declaro que eu sou conservadora, eu declaro que eu sou de direita, eu declaro que eu sou feminina, eu não sou feminista, eu declaro que eu preciso dos homens. Quem dera, meu Deus do céu, viver sem meu filho, sem meu marido. Os homens são importantes na minha vida. Eu não sou... Empoderamento não quer dizer se bastar, me economiza, gente. Empoderamento quer dizer autoestima. E eu tenho tanta autoestima que eu sei que eu gosto demais de conviver com meu marido, com meu filho, com os meus amigos. Beijo no coração, doutora Alexandre dos Santos. Beijo no coração, Padre Antônio Marcos. Beijo no coração, meus parceiros. Beijo no coração, Rodrigo, meu amigo da Dry Mobil aqui em Vitória. Então são várias pessoas que eu amo. São vários homens que eu amo de paixão. Então eu sou feminina, eu não sou feminista. Eu acho que esse feminismo que tá agora tá dando nojo. Então muitas coisas hoje em dia tá estranhas demais. Então eu gostaria de contar com vocês, tá bom? Beijo no coração. E o telefone para vocês fazerem a inscrição de vocês tem aqui no Instagram, no Instituto Cássia Rodrigues, no Instagram do Instituto Cássia Rodrigues. Mas é 27, porque eu moro em Vitória, a segunda capital em qualidade de vida do Brasil. Aqui no Espírito Santo só tem 2 casos, por enquanto, de coronavírus. Mas daqui a pouco já vai ter uns 70, porque é exponencial. Eu moro em Vitória, 27... 99505-1960. Manda um WhatsApp lá que a Débora vai responder a vocês. 27 99505-1960 ou 27 99509-1960. 27 99509-1960. São os 2 números que você pode receber informações do Instituto Cássia Rodrigues, tá bom? Beijo no coração, tá bom, gente? Tchau, fui!